Por favor, pegue a palavra do Senhor e abra no livro de Apocalipse, capítulo 22. Eu quero que você acompanhe a leitura, ouça atentamente o que está escrito no versículo 13. São as palavras do Senhor Jesus. E ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Numa outra tradução da linguagem de hoje, derradeiro é último. Perceba que o Senhor Jesus está afirmando aquilo que ele é. Então perceba que ele usa duas vogais do alfabeto grego, porque a primeira e a última, para nos ensinar algo espiritual. Então, ele que é o alfa e o ômega, eu e você temos que estar nele. Ou seja, temos que estar envolvidos com ele. Perceba que nós temos que estar no centro da vontade daquele que é o alfa e o ômega. Mas isso só é possível se nós tributarmos a ele. Ou seja, se nós oferecermos, se nós entregarmos, dedicarmos a ele a nossa vida, como sendo ele o alfa e o ômega, como sendo o princípio e o fim, o primeiro e o último. Então não há outro. Quer dizer que se você faz dele Senhor, Deus, desde o princípio, assim ele será até no final. Então agora, só você que acredita no que o Senhor Jesus disse que ele é, declare bem alto e bem forte: eu sou Jesus, é Alfa e Ômega, princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Você crê que ele o é? Então vamos orar. Coloque a mão sobre o seu coração e peça ao Senhor que fale conosco por meio de sua palavra. Pai querido e Deus amado, estamos reunidos em teu nome, na tua casa, e queremos ouvir a tua voz, pois o Senhor é aquele que fala por intermédio da tua palavra, do seu mensageiro, mas é o teu Espírito que se manifesta. Então, Senhor, que venhamos abrir os nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz a esta igreja. Remove todo obstáculo, meu Deus, toda oposição, toda resistência, nós denunciamos, caia por terra agora e fala conosco, Senhor, de maneira que venhamos entender e compreender a tua vontade. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Só você que crê que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, vamos dar para ele uma salva de palmas. Mas enquanto você aplaude, exalte, engrandeça, bendiga, abra tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Diga glória, 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 glória a Deus. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Podei vos assentar. O Senhor Jesus, você vai notar isso. Poucas vezes ele fez uma afirmação se referindo o que ele é. Até porque, quando Jesus esteve aqui na terra,
ele deu glória ao Pai. O apóstolo Paulo foi feliz quando ele disse aos Filipenses que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Em nenhum momento o Senhor Jesus, ele quis a honra, a glória. Em nenhum momento Jesus ele queria ser servido. Muito pelo contrário. Está escrito que o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Jesus em todo o tempo, ele queria que o Pai fosse exaltado, glorificado e bendito através da sua vida. E Jesus em todo o tempo, ele se manifestou aos homens, revelando essa verdade. E a palavra do Senhor nos afirma, mas um dia, Jesus, antes de subir ao céu, antes de partir desta terra, ele vai agora reivindicar, ele vai agora pedir ao Pai que o glorifique com aquela glória que outrora, desde o princípio, desde antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus, ele já possuía essa glória. Vamos ler isso aqui no Evangelho, no capítulo de número 17. Jesus, ele vai rogar ao Pai, e ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 4. João 17, versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tenho consumado a obra que me deste a fazer. Então veja que Jesus, ele está agora falando com o Pai sobre aquilo que ele fez durante a sua passagem aqui na terra. Versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então veja que em todo o tempo Jesus, o Filho, ele queria que a glória fosse do Pai e não dele. Em nenhum momento Jesus exigiu que alguém o glorificasse, que alguém o exaltasse. Por quê? Porque Jesus, ele não teve nenhum sentimento, ele não teve nenhum pensamento egoísta. Ele não pensou nele, mas ele pensou no Pai. E perceba que agora, Jesus, ele está pedindo aquela glória que ele já possuía, que ele já tinha desde antes do mundo existir. Então, o Senhor, ele só exigiu isso, ele só cobrou isso, depois que ele fez a obra, depois que ele concluiu tudo aquilo que já estava designado, aquilo que já estava profetizado a seu respeito, depois que ele concluiu a obra, então agora, ele quer que o Pai o glorifique, ele quer que o Pai o honre, ele quer que o Pai o exalte, e eu e você temos que pensar nisso, porque depois de tudo que Deus fizer na nossa vida, depois de tudo que Deus realizar na nossa vida, seja desde o começo até o fim, nós temos que exigir esta glória, não a nós, mas a Ele, que Ele seja glorificado. Se alguém tiver que se gloriar, se alguém tiver que se exaltar, que seja no Senhor, como Jesus. E você deve fazer isso desde o princípio até o fim. Você deve reconhecer e crer que o Senhor, Ele sempre esteve consigo. O Senhor sempre se manifestou. O Senhor sempre operou. O Senhor sempre realizou uma obra na sua vida. Então, sobre tudo, em todo o tempo, seja no final,
Assim como você lá no começo deu glória a Ele, você também tem que dar glória a Ele no final, porque Ele é digno. A palavra do Senhor nos mostra isso. Abra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, versículo de número 30. Veja o que o apóstolo Paulo ele disse sobre Jesus. Mas vós sois dele. Tem alguém aqui que é dele? Em Jesus Cristo. Então quer dizer que até para nós existirmos, até para nós vivermos, nós vivemos por Ele. Quer dizer que sem Ele não há vida. Sem Ele nós não andamos. Sem Ele nós não vivemos. Então você tem que reconhecer isso desde o começo, desde o princípio. O qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. E Ele é muito mais do que isso. Veja que quando a pessoa, ela na sua consciência, ou pela sua fé, ela se volta a Deus, fazendo dele o primeiro, o alfa na sua vida, sendo Ele o começo, o princípio de tudo na sua vida. Enquanto ela estiver mantendo isso, durante todo esse tempo, até o final, o Senhor Ele sempre vai ser para você o que você desde o começo disse que Ele era em nome de Jesus. Porém, nós temos que dar a Ele a glória. Não é o que está dizendo aqui no versículo 31? Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, veja que eu e você temos que gloriar-se, temos que dar glória ao Senhor, desde o começo até o fim. Em todos os lugares você precisa dar glória a Ele, mas existe um lugar específico que você vai fazer isso, e é na igreja que você tem que dar glória a Jesus Cristo. Eu te mostro isso aqui na carta aos Efésios. Vamos lá? É bom que você acompanhe para você entender o que o Senhor está querendo de você, porque você não está ouvindo aqui homens. Você está ouvindo o próprio Senhor falando, mas Ele está usando a sua palavra, o seu mensageiro, e o Espírito está falando a esta igreja. Efésios capítulo 3, versículo 21. A esse, glória na igreja. Perceba que nós temos que dar glória a quem? A Deus. Mas por intermédio de quem? Por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, eu e você fazemos parte de uma geração. Então, que esta geração, neste tempo presente, venha dar a Deus, por Jesus Cristo, glória ao seu nome. Porque Ele tem sido tão bom conosco. Deus tem manifestado a sua benignidade para com os homens. São poucos aqueles que enxergam e reconhecem isso. Porque nos dias em que vivemos, a pessoa ela só consegue enxergar os dias maus. Ela só consegue enxergar algo negativo. E não é como nós estamos vivendo. Porque apesar dos males, nós temos que reconhecer a bondade de Deus. Nós temos que saber que Deus é bom. Amém? E Ele tem manifestado a sua misericórdia para conosco. Aqui no livro de Salmos, de número 115, e no verso de número 1, Salmos de número 115, verso 1, não a nós, Senhor, não a nós,
mas ao teu nome dá glória. Quando a gente pede para você dar glória na igreja, você não está glorificando o homem, porque o homem está pedindo. Pois aquele que reconhece que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, em todo o tempo, enquanto ele estiver na presença de Deus, enquanto ele crer que Deus está na sua vida, ele vai dar glória. Agora olhe para mim. Isso é muito relativo. Porque há pessoas que só dão glória a Ele quando Ele faz algo em sua vida. É errado isso? Não. Mas você não pode viver em função disso. Porque senão você vai estar condicionando isso. E uma pessoa que condiciona dar glória a Deus só por aquilo que Ele faz, essa pessoa na verdade está limitando. Então você tem que estar dando glória a Ele na igreja, na sua casa, na rua, onde você estiver, tem que dar glória a Ele, porque Ele merece. Por que que Ele tem que ser glorificado? Porque Ele é. Não é que Ele será o que Ele fará, mas Ele é na nossa vida. Então, eis aqui um motivo pelo qual você deve dar glória a Ele. Agora vem cá, venhamos e convenhamos. Dar glória ao Senhor não é só glorificar em palavras, mas dar glória a Deus tem que ser com a sua vida. Porque Jesus, com a vida dele, ele deu glória ao Pai. E Jesus, no momento certo, ele exigiu, ele reivindicou esta glória. Ele pediu: glorifica-me, exalta-me. Mas com aquela glória que eu outrora possuía, desde que antes o mundo fosse formado, existisse algo neste mundo. Então eu e você temos que estar dispostos a dar glória ao Senhor. Quer dizer que Deus, Ele não vai ser mais Deus pelo tanto de glória que você dá. Mas eu quero dizer que você tem que ter uma vida de glória. Você tem que glorificar, dar glória ao Senhor. Do começo ao fim. Amém? Porque quem glorifica no começo, vai glorificar durante. E no final, ele vai glorificar também. A palavra do Senhor diz que é em tempos de angústia, é em tempos difíceis que você deve estar firme com Deus. Porque se com Ele você padece, ouça isso, no final, com Ele você vai ser glorificado. Ou seja, você vai ser exaltado. E eu estou liberando isso na tua vida. Mas Ele tem que ser tão importante na sua vida, que Ele não pode faltar em nenhum momento. Aquele que é no começo, ele tem que ser durante, principalmente no fim. Porque nós sabemos que quando chega no final, ou ao fim de algo, dependendo de como a pessoa chega, de como ela está, há muitas pessoas que deixam de dar glória a Deus. É muito fácil você dar glória a Deus no final, quando tudo está bem, não é verdade? Quando tudo está maravilhosamente bem. Mas o Senhor quer que você glorifique Ele, independente de como você está. Porque Deus, Ele é digno de receber a glória. A glória é o seu nome, como está aqui, ó. Por amor da tua benignidade e da tua verdade. Então, eis aí o motivo pelo qual você deve dar glória a Ele. Só que hoje em dia, há muitas pessoas que estão influenciadas pelo espírito de Herodes. Você sabia disso? Herodes, ele não queria dar glória a Deus, mas ele queria a glória para ele. E veja que, ao invés dele prevalecer, ele pereceu. Diga: meu Deus.
Então diga: quem não dá glória, aquele que lhe deu a vida, para que viver? Hã? Forte, não é? Se eu não vivo para dar glória, para glorificar a Deus, então para que eu vou viver? Sendo que este é o motivo, a razão pelo qual eu vivo, para dar glória a Ele. Pastor, me prova aí na Escritura. Então eu vou te provar em Atos, capítulo 12. Vamos lá. Versículo de número 21. Atos 12, 21. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais. Você vê aqui, já fala de exaltação, não é? Estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. Você vê, ele estava exaltado e agora ele vai dirigir uma palavra, porque ele estava ali para que todos olhassem para ele e dessem a ele a honra, dessem a glória. Mas veja o que aconteceu. E o povo exclamava: voz de Deus, e não de homem. E há quem diga que a voz do povo é a voz de Deus, né? Já ouviu essa expressão? Eu não vou por essa expressão, não. Porque a voz de Deus é única. Versículo de número 23. No mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor. Por quê? Por quê? Não deu glória a Deus e foi comido de bichos, expirou e morreu. Mas Deus, Ele está agora sendo vingativo? Deus, Ele está sendo injusto? Não, minha gente. A questão aqui é a seguinte: se eu não vivo para dar glória a Ele, para que viver? A glória não é nossa. Paulo disse: se alguém se gloriar, glorie-se no Senhor. Quer dizer que se você, durante o período em que você está na presença de Deus, você não dá glória a Ele, quando chegar no final, Deus não vai ficar esperando a glória. Mas, se você, mesmo em meio aos tempos difíceis, mesmo em meio às dificuldades, às angústias, durante esse período que você está na presença de Deus, apesar dos pesares, mesmo assim você está dando glória a Ele, a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele vai te ouvir. O Senhor vai te livrar. E você ainda glorificará o nome do Senhor. Está escrito aqui em Salmos, de número 50. Eu não quero viver nesse espírito de Herodes. Mas eu quero que o Espírito de Deus se manifeste em mim. Porque o Espírito de Deus glorifica o Pai. Salmos de número 50. E o verso de número 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Agora, vem cá, eu já vou finalizar a mensagem. Você tem que tributar a Deus, dar a Deus, dedicar a Deus a sua vida, tudo quanto você possui, todos os teus pensamentos, desejos, você tem que oferecer a Deus do começo até o fim. Porque se você fizer isso, eu te garanto, o Senhor vai se lembrar de ti. Amém? Você sabe que quem não é lembrado é esquecido. E quem é esquecido é envergonhado. Mas aquele que está sempre presente, amém? Aquele que sempre está dando glória, ele vai estar sendo ouvido. E o Senhor vai se inclinar para ele. E aí o Senhor virá para te livrar.
e você vai dar glórias a Deus, e glorificarás ao Senhor. Amém? Agora, não há outro Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, o versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Veja, Ele é tudo isso. Ele é Rei, Ele é Redentor, Ele é Senhor. Aí Ele afirma através do profeta: eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim, não há Deus. O que você tem que entender com a mensagem de hoje? Deus, Ele quer a primazia na sua vida. Você sabe o que é a primazia? Isso. Tudo que vem primeiro. Primeiro Ele, primeiro a Ele. Num cântico de adoração, lá na carta aos Romanos, Paulo disse: porque dele, por ele, para ele, glória, está escrito, amém? Eternamente. Então eu e você temos que dar glória a Ele, não porque somos religiosos, ou fanáticos, ou céticos, mas é porque nós reconhecemos que Ele é, e que Ele merece. Ele não vai dividir a sua glória com outrem. Querido, escute isso. Se Deus tiver que ser glorificado, Ele vai ser glorificado na tua vida. Não vai ser em outra coisa. Ele vai ter glória na sua vida. Você já pediu para Deus isso? Senhor, eu quero ser abençoado, eu quero ser vencedor, mas eu quero também, Senhor, dar glória ao Teu nome na minha vida. Tem que pedir: Senhor, eu quero glorificar o Teu nome. Quando você diz que quer glorificar a Deus na sua vida, então você está dizendo: Senhor, manifesta o que for necessário. Manifesta o que convém, o que é útil. O que o Senhor fizer na minha vida vai ser grande, e eu vou glorificar o Teu nome. Só que você tem que glorificar antes que Ele faça. Porque depois que Ele faz, é fácil glorificar, não é? Quando o Senhor, Ele tem a primazia na sua vida, Ele não precisa fazer para você glorificar, você já glorifica primeiro. Antes que Ele faça, você já está dando glória a Ele. Está entendendo isso? Esse era o costume de Jesus. Jesus, Ele era tão grato ao Pai, que Ele agradeceu o Pai até mesmo antes do Pai realizar, antes do Pai fazer. Eu te lembro, em uma ocasião, aonde Lázaro estava no sepulcro, diz a palavra que Jesus pediu que tirasse a pedra, removesse a pedra. E Jesus, antes de chamar Lázaro para fora, Jesus, por causa dos que estavam ali, que não estavam acreditando nele, naquilo que ele era capaz de fazer, se bem que ele já havia falado antes. Às vezes a pessoa se esquece, às vezes a pessoa está passando uma prova tão grande, às vezes a pessoa está passando uma luta tão grande, ela se esquece daquilo que o Senhor diz. Porque o Senhor, Ele já havia dito: eu sou a ressurreição e a vida. Só que a dor da perda era tão grande, que ninguém se lembrava das palavras do Senhor. Tanto que a Marta e Maria estavam ali a chorar, a morte de Lázaro. Mas Jesus, chegando em frente ao sepulcro, Jesus, Ele, como de costume, levanta os seus olhos ao céu, e Ele agradece ao Pai dizendo: eu sei que o Senhor já me concedeu esse milagre, eu sei que o Senhor já realizou esta obra, mas para que creiam em Ti, então eu estou aqui glorificando, eu estou aqui dando graça.
E na hora certa, Jesus, ele disse: Lázaro, vem para fora. E assim sucedeu, igreja. Eu quero dizer que se no final de tudo, você ainda tem motivos para dar glória a Ele, então dê glória a Ele, exalte a Ele, bendiga a Ele, porque pode parecer que para muitos é o fim, já não tem mais nada o que fazer, mas quando Deus, Ele ouve a voz do glória lá no céu, quando Ele se inclina para você, e Ele vê que mesmo assim você ainda está dando glória a Ele, Ele vai chamar a existência do seu milagre, Ele vai manifestar a obra na sua vida, Ele vai realizar uma obra tal, na qual Ele vai dizer: assim como eu fui no começo, eu estou sendo agora para você no final, diz o Senhor. Então, aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 6. Disse-me mais, está cumprido: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Amém? Então, ouça isso. Vamos usar aqui um exemplo simples, praticado pelo homem, para entendermos esse valor espiritual, que é a primazia, ou seja, Deus tem que ser primeiro, Deus tem que ter exclusividade. Vamos usar o exemplo como numa festa de aniversário. Ali estão reunidas muitas pessoas, e todos estão alegres por aquele momento, estão comemorando mais um ano de alguém, e todos estão numa expectativa, todos estão à espera de algo. E qual é o momento ápice daquela festa de aniversário? Quando todos se reúnem em volta de uma mesa, e ali está o principal, que é o aniversariante, não é isso? E diante dele está um bolo em homenagem a ele. E aí todos ficam naquela expectativa. E todos fazem menção daquele aniversariante, cantando a ele o parabéns. Não é assim? Ah, não é assim não aqui em Portugal? Meu Deus, hein? Ainda bem que lá no Brasil é assim, né? Aí todo mundo, depois de cantado parabéns, em homenagem ao aniversariante, o que é esperado? Que se corte o bolo. Mas todos ficam com aquela interrogação de quem será o primeiro pedaço. Não é isso? Fazem isso aqui também em Portugal? Todos ficam na expectativa. Todos ficam à espera. Veja que o aniversariante que está sendo homenageado, ele vai abrir mão do primeiro pedaço de bolo para ele. Porque o certo seria para ele, não seria? Não é ele o aniversariante? Então é ele que tem que receber o primeiro pedaço de bolo. Mas ele abre mão do primeiro pedaço de bolo. Imagine Jesus, ele abriu mão da sua glória. Está entendendo? Diz a palavra que ele aniquilou-se a si mesmo. E a humanidade, como todos naquela festa, ficam na expectativa de quem será o primeiro pedaço, de quem será a primeira parte. De costume, aquele que dá o primeiro pedaço de bolo, ele vai dar a uma pessoa que ele tem mais afinidade, não é isso? Que ele tem mais comunhão, que ele tem mais consideração, não é verdade? A pessoa mais próxima, a pessoa que mais mexe com ele, seus sentimentos, emoções, que faz parte da sua vida em todo o tempo. E não existe uma ordem para isso, né? Porque vai da pessoa, de quem ela quiser dedicar o primeiro pedaço de bolo. Mas olha só a honra que a pessoa recebe. Olha só a consideração, olha só a glória que essa pessoa recebe. Então você entendeu o que é dar a Deus a primazia na sua vida? Tudo o que acontece na sua vida, lá no começo,
ou durante, ou até no final, você tem que dar a parte para Deus. Qual é a parte que o Senhor espera? É a parte santa. É aquela parte que você santifica a Deus. Deus não está atrás de bens materiais. Deus, Ele só quer ser glorificado na tua vida. Ele só quer ser honrado na tua vida. Ele só quer ser bendito na tua vida. Está entendendo isso? E como que nós podemos, pastor, dedicar a Deus essa parte santa? Leia comigo no livro de Levítico, capítulo 27. Vamos ler aqui os versículos 28 e o 29. Levítico 27, versículos 28 e 29 diz: todavia, nenhuma coisa consagrada, que alguém consagrar ao Senhor, de tudo, olha o detalhe, o que tem, de homem, falando da vida, não é? Ou de animal. Você sabe que essa linguagem aqui era própria para a época, não é? Porque o animal, antigamente, ele era muito usado para o trabalho, não é? Mas aqui era um animal como também de estimação, porque criavam animais para o trabalho, criavam animais para o consumo, mas também eles tinham um carinho por animais. Então, de tudo, começando pelo homem, pela sua vida, ou do animal, ou de tudo aquilo que ele tem para o seu benefício, ou do campo da sua possessão, do trabalho, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Aqui está falando da dedicação, amém? De tudo que você dedicar ao Senhor, começando pela sua vida, começando por aquilo que você tem. Versículo 29. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem, não será resgatada, certamente morrerá, sob pena de morte. A pessoa não pode dedicar algo a Deus, ela não pode oferecer algo a Deus, desde o começo até o fim, e chegar um tempo, ela se arrependeu daquilo que ela dedicou e ofereceu a Deus. Olha para mim, deixa eu te dizer, há pessoas que se arrependem daquilo que dão. Quem é que nunca se arrependeu de algo nesta vida? Mas não a Deus, amados. Ouça isso, eu não posso negar a glória que é de Deus. A parte santa não está ligada a bens materiais. Está ligado à honra espiritual. Veja, quando você dedica, quando você oferece algo a Deus, ninguém mais terá acesso, ninguém mais terá poder sobre aquilo, a não ser aquele a quem você dedicou e consagrou. E no caso é o Senhor. Está entendendo? Não pode ser negociado, não pode ser resgatado, não pode ser vendido, porque senão a pessoa vai estar com isso dizendo que não teve tanto valor assim. Eu quero dizer que o que tem valor para você é o que tem valor para Deus. Está compreendendo isso? Agora, para a gente encerrar, quando você dedica, você oferece algo a Deus, você tem que entender que o Senhor, Ele vai ser Deus absoluto sobre aquilo, do começo ao fim. Ele nunca vai abrir mão, Ele nunca vai abandonar, Ele nunca vai deixar. Você acredita nisso? Eu te provo na Escritura. Tudo que Deus te deu é seu. Eu vou achar que Deus não te deu nada. Tudo que Deus Ele dá, Ele não se arrepende. Tudo que você tem, se você tem consciência e pela fé reconhece que foi Deus que te deu, e você dedica isso a Deus, é seu, mas você vai deixar o Senhor ter acesso a isso. Você vai deixar o Senhor ter contato com isso. Você vai deixar o Senhor ter exclusividade nisso. Então o Senhor, Ele se compromete. Ele vai estar olhando, Ele vai estar guardando e abençoando.
desde o começo até o fim. Veja isso em Deuteronômio capítulo 11, versículo de número 12. Deuteronômio 11, 12. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Quer dizer que se o Senhor me deu, quem tem que cuidar sou eu. Mas isso é para quem é natural. Para quem é espiritual, vai dedicar ao Senhor. Não é isso? Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente. O Senhor não vai tirar os olhos disso. O Senhor vai estar contemplando, acompanhando. E veja só em que período. Desde o princípio até ao fim do ano. Fique de pé, por favor. A palavra, ela é muito clara. Desde o princípio até ao fim do ano. Você vê que é bem específico isso, né? Mas eu quero aqui acrescentar não a palavra, mas o entendimento. Até o fim da nossa vida. Ou até o fim de tudo. O Senhor, Ele quer ser absoluto. Ele quer ser primeiro. Ele quer estar envolvido. Ele quer fazer parte. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo isso? São lógicas, são razões que nós temos que trazer para os princípios espirituais. A quem eu dedico primeiro? É para Deus. Se é para Deus, então eu tenho que estar em todo o tempo dando glória a Deus. E nós falamos, nós ministramos isso, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então até aquilo que não era para dar certo, no final, quando Deus, Ele realiza a obra, acaba dando certo. Porque para muitos pode ser que não teve nenhum sentido, não teve nenhum valor, mas a partir do momento que você dedica a Deus, você consagra o Senhor desde o começo, Deus não vai lançar fora, Deus não vai se esquecer. Aquilo que para muitos é um detalhe, aquilo que para muitos é insignificante, é tão pequeno, Deus, Ele faz menção disso. O nosso Deus é detalhista. Você tem que entender. Deus cuida dos seus e daquilo que é dos seus. Eu estou para contar um testemunho para vocês, eu até vou colocar no meu canal no YouTube. Eu vivi uma experiência com Deus por esses dias. Porque cá estamos, há 4 anos. E eu tenho coisas que estão em meu poder lá no Brasil. Então, resumindo para você, enquanto eu aqui cuido daquilo que é de Deus, Deus cuida do que é meu lá. Está entendendo? Ó, Deus cuida, não está escrito isso? Ele cuida daquilo que Ele te deu. Porque o homem, escute isso, ele se esquece mesmo. O homem ele acaba desprezando, ele acaba deixando, acaba abandonando. Mas Deus não. Deus, desde o primeiro instante, do primeiro momento em que você se voltou a Ele dizendo: o Senhor está aqui, ó. Senhor abençoa, Senhor cuida, Senhor guarda, Senhor está aqui diante do Senhor. Então desde este dia em diante, até o final do ano, ou até o final de tudo, o Senhor vai ser Deus sobre aquilo. Está entendendo? Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o primeiro e o último. Não há outro Deus. Então que você se entregue a Deus totalmente. Mas uma coisa eu te falo e garanto:
Uma vez que você entregou a sua vida para o Senhor, não tem como você mais resgatar a sua vida. Que para você ganhar, você tem que perder. Sabia disso? Estou falando com relação à sua vida. Jesus disse que aquele que tentar salvar, ganhar a sua vida, ele vai perder. Mas aquele que perder, ou seja, aquele que entregar, se dedicar durante a sua vida ao Senhor, então achará, ou seja, será salvo. Então, se você entregar a sua vida para o Senhor, você não pode se arrepender. Eu não vou perguntar se os que estão aqui se arrependeram ou se arrependem em algum momento de entregar a sua vida para o Senhor. Porque eu quero acreditar que em nenhum momento você se arrependeu de ter feito essa entrega. Você tem que se arrepender do que você não fez para Deus até hoje. Você não vai ficar nesse pensamento, porque o nosso Deus quer que você viva o hoje, o presente. Porque para Deus o que vale é a partir daqui em diante. Não é o que a gente fala que para tudo tem um começo? Para tudo tem um início? Então eu e você não podemos voltar atrás. Eu e você não podemos abandonar. Eu e você não podemos negligenciar. O Senhor quer ser Deus absoluto na sua vida. Coloque a mão sobre o coração. E eu quero que você, segundo esta palavra, ore assim comigo. Senhor Deus, eu ouvi e aprendi que o Senhor tem que ter a exclusividade sobre tudo e sobre todas as coisas, uma vez que for dedicado, oferecido, consagrado ao Senhor, pois o Senhor disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Assim como Jesus, durante toda a sua vida, desde o começo, quando ele se manifestou aos homens neste mundo, até o fim, até o último dia da sua vida, ele se dedicou ao Pai, dando ao Pai glória, honra e louvor. Meu Deus, eu quero em vida dar glória ao Senhor. Seja glorificado na minha vida, sobre tudo e sobre todas as coisas. Eu quero que o Senhor tenha a exclusividade na minha vida. O Senhor é Deus eternamente. Que assim seja. Amém. Continue em oração, continue dedicando a Ele a sua vida, e tudo quanto você tem, você possui. Porque Ele mesmo nos ensinara que quando você dedica a Ele, quando você oferece a Ele, Ele vai estar cuidando, Ele vai estar abençoando, Ele vai estar se lembrando. Os olhos deles estarão sobre tudo que você dedicar continuamente. Aos olhos do homem pode passar desapercebido. No entendimento do homem pode cair no esquecimento. No coração do homem pode até esfriar. Mas não diante do Senhor. Ele se lembra, Ele contempla tudo aquilo que a Ele foi dado, foi oferecido. Pai querido e Deus amado, nós estamos terminando mais um ano. No final deste ano, nós queremos que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Mesmo, Senhor, durante este ano que nós enfrentamos e passamos, meu Deus, nós temos motivos a glorificar. Nós só temos motivos para agradecer e exaltar. Mesmo em meio às lutas, às angústias, às aflições, o Senhor se fez presente na nossa vida. E nós, Senhor, não podemos estar retendo a glória. Não podemos estar, meu Deus, por tristeza ou por decepção, retendo a honra e a glória ao seu nome. Muito pelo contrário, meu Deus, mesmo no final, nós estamos aqui para dar glória ao Senhor.
Estamos aqui para te honrar e te exaltar, porque o Senhor é o único digno e merecedor. Meu Deus, eu não sei como essa pessoa está terminando este ano, eu não sei como está sendo o fim para ela, mas eu quero que o Senhor agora, pelo teu Espírito Santo, venha, meu Deus, renovar esta pessoa, venha, meu Deus, avivá-la, para que no final ela dê glória como no princípio, como no início. E eu profetizo que aqueles que assim se lembrarem do Senhor no final, aqueles que se voltarem ao Senhor no final, o Senhor fará com que eles cresçam extremamente, o Senhor fará com que eles cresçam em abundância. Meu Deus, eu quero que os princípios que o Senhor estabeleceu sejam praticados ainda no final, para que assim o Senhor venha estar glorificando o teu nome na nossa vida, para que o Senhor esteja exaltando e honrando a todos aqueles que terminam este ano, dando glória ao Senhor para todo sempre. A este glória na igreja eternamente. Então agora nós abrimos a nossa boca para dar glória, damos glórias ao teu nome, glórias e glórias e glórias ao Senhor, glória no céu e glória na terra, glória no céu e glória na terra. Meu Pai, na nossa vida damos glória, na nossa casa damos glória, na nossa família damos glória, no trabalho damos glória, na igreja damos glória, na rua damos glória, em todos os lugares damos glória, sobre todas as coisas damos glória, porque o Senhor é digno de glória, desde agora e para todo sempre, Senhor. Louvado, engrandecido seja o Senhor para todo sempre. Assim seja. Amém.